Cuidar da nossa saúde bucal é muito importante para evitar não só doenças odontológicas, mas também evitar problemas mais graves como doenças cardíacas. Com o avanço da idade, o cuidado deve ser redobrado para manter uma boa saúde dos dentes e você sabe que é preciso regularmente visitar o dentista, fazer uma limpeza de forma correta e com frequência. Porém, para nos explicar tudo sobre esse tema, se tem alguém nesse Brasil que entende disso, está aqui hoje, minha gente, com muito carinho, assim, para falar de prevenção, saúde bucal, as doenças bucais, enfim, é o nosso queridíssimo, o filho do Dr. Roberto Nicodemo. Eu estou falando do nosso queridíssimo Dr. Roberto Nicodemo, filho. Entra aqui na nossa salinha da saúde. Boa noite, doutor. Boa noite. Satisfação em revê-lo. Satisfação né? em revê-lo também. Que maravilha. E o doutor Roberto? Tá lá em casa? Tá bem, tá em casa. Vai fazer 92 Por anos isso eu vi o doutor... semana que vem. Eu pedi um videozinho para ele mandar aqui pra gente fazer uma propaganda do programa, enfim, a divulgação. Aí ele mandou um videozinho. Ah, você estava cuidando dele, é? Exatamente. Ele é dentista também. Ele 92 né? anos, 92 né? anos, é. 92 anos na semana que vem ele faz, Aí segunda-feira. ele estava lá cuidando, Isso, cuidando da saúde bucal, fazendo prevenção e tudo mais, né? Que é muito importante nessa idade. Que legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Vamos doutor, lá. Por favor, sente-se aqui, doutor. Gente querida, o doutor Roberto Nicodemo está aqui. Então, estamos ao vivo. Você pode, a partir de agora, fazer a sua pergunta pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo telefone. A qualquer momento que você liga, eu vou parar a nossa conversa para atender você, porque a gente considera que você é a prioridade absoluta aqui em nossa programação, viu? Doutor, né? A gente sabe que, com o passar do tempo, o nosso corpo todo é um processo unitivo, onde o nosso corpo também passa por fases e vai envelhecendo como um todo, né? Alguns órgãos resistem mais do que os outros, enfim. Mas se o corpo envelhece, né? O corpo vai passando por essas etapas, a nossa boca também vai sofrendo alterações, doutor? Exatamente, disse tudo, exatamente. A boca, né? Os dentes, a boca acaba envelhecendo também, principalmente os dentes, né? Então, até ontem mesmo, como, né? Mostrei para você, eu estava atendendo meu pai e, assim, conforme vai passando a idade, a gente, né, faz parte do processo de envelhecimento do corpo, do organismo todo, mas e os dentes, as pessoas acabam esquecendo que os dentes também envelhecem, né? Tem série de coisas que podem fazer os dentes envelhecerem, né? Tem a acidez dos alimentos, né, que é a erosão ácida, doenças periodontais, que são causadas por placa bacteriana, tártaro, que é, assim, a grande maioria das pessoas de idade sofrem muito com isso. Cáries também, né, cáries também que podem acabar causando destruição da coroa do dente, do esmalte, levando à perca do dente também, né, no futuro, se não cuidar na hora certa, logo no início. Mas dentre, assim, eu vejo que a doença periodontal, que é causada por tártaro, né, porque as pessoas acabam não tendo, assim, o hábito de ir no dentista fazer, né, uma profilaxia, uma limpeza completa todo ano, né, e os idosos acabam até por conta, né, da idade, fica mais difícil de ficar indo no dentista, acabam procurando o dentista mais na época, assim, que, poxa, tá com uma dor, tá com alguma coisa incomodando, aí eles procuram a gente dentista, né? Então, isso deveria ser uma forma preventiva de ir sempre ao dentista para prevenir doenças, cáries, tártaros, né? E se a pessoa em casa não faz não tem aquele cuidado, né? Não ainda, sim, poxa também. vida, a gente que tem consciência, muitas vezes, assim, a gente dá um jeitinho, né? Imagina assim, né, com o passar da idade, às vezes alguns esquecimentos, enfim, algumas situações. Então, por isso que nós estamos hoje com esse programa, para assim, não condenar você, não julgar você, mas assim, você que tem, assim, está vivendo essa fase, está na melhor idade, enfim, nós queremos ajudar você, facilitar você de como você pode viver essa etapa, assim, não tendo muitos problemas, muitas dores bucais. Por isso, nós temos um grande especialista aqui. E já vamos começar com uma pergunta, doutor Roberto, aqui, ó. A Maria Rita Marcelino, lá de Fortaleza, no Ceará. Maria Rita, boa noite, bem-vinda ao Saúde e Fé, Maria Rita. Minha mãe já é idosa, tem cárie e alguns dentes quebrados, mas não gosta de ir ao dentista. O que devo fazer? É a Maria Rita perguntando aí, querendo dicas para como auxiliar a sua mãezinha, doutor.
Sim. Então, Maria Rita, sua mãe precisava ir, né, com uma frequência no dentista todo ano, só que às vezes algum trauma, algum medo que ela possa ter acaba limitando ela e ela fica receiosa de ir, às vezes não gosta. E assim, é importante ir todo ano, pelo menos você deveria levar sua mãe, só que o cuidado em casa seria uma coisa muito importante, né? Higienizar muito bem, né? Passar o fio dental sempre, escovar a língua, são coisas importantes. Higienizar bem a prótese também, que é super importante, caso a sua mãe usa prótese. Mas assim, na idade que a sua mãe está, ela deveria ir muito mais no dentista do que antes, né? Ok. Porque muitas doenças começam pela boca e podem Como é que a Maria Rita pode convencer a mãezinha dela, doutor? Então, existem dentistas, né, que são especialistas né, geriatras, né, que atendem esse público que tem, que tem uma certa idade, então o consultório já tem um acesso melhor, né, para poder acessar a cadeira odontológica, tudo, e dentistas também mais especializados para poder fazer um atendimento, né, assim, diferenciado para para esses idosos, para essa idade, assim, né? Lá no consultório a gente faz bastante atendimentos assim também, porque são eles que precisam até de mais cuidado, inclusive, né? Porque a geração mais nova agora, jovem da minha geração, eles cuidam bastante, até demais, né? Chegam até a desgastar um pouco os dentes de tanto que escova, né? Causando erosão ácida. Por causa das redes sociais, etc., da exposição, né? Creme dental clareador e tudo isso, e escovam até demais. Mas o pessoal... da imagem, né? Isso, e o pessoal mais de idade acaba não tendo muito esse hábito, né? Por causa da geração deles que não tinha tanto hábito de ir ao dentista com certa frequência, e muitos ficaram traumatizados e acabam não indo. Mas converse com a sua mãe, né, com jeitinho, procura um especialista que está acostumado a atender pessoas mais de idade, que aí fica mais fácil para sua mãe poder ficar mais confortável lá. Vai dar tudo certo, Maria Rita. Vamos torcer aí para que ela possa ir, né? Porque olha que interessante, né? Eu quero mandar um beijo pro Dr. Roberto Nicodemo, pai do Dr. Roberto aqui, porque é uma simpatia de pessoa. Mas ele tem 92 anos. O doutor encontra também resistência nele, né, de não querer ir ao dentista? Ah, sim. Então, meu pai... vivo pegando no pé dele, né? Porque o que acontece? Meu pai acaba só aparecendo lá no consultório quando acontece alguma coisa. Um desastre, tá? Ele não chega a esperar doer, mas, por exemplo, ontem ele foi porque caiu uma restauração de um dente dele. Meu pai ainda tem alguns dentes, né? Alguns não, ele tem bastante dentes na parte superior, todos os dentes são deles, embaixo alguns implantes, tudo, e caiu uma restauração de um dente dele. E aí chegou lá. Aí ele foi. Ele não esperou doer o dente, né? Ele já é dentista, então ele já sabe que vai dar problema, né? Então ele foi, mas ele é resistente, porque eu falo para ele, pai, você precisa vir todo ano, né? Pelo menos de 6 em 6 meses na sua idade, porque a sua higienização em casa não está, assim, tão boa. Já pensou em montar um consultório na casa dele? Uma base? Pois é, né? Mas ele acaba, por conta da idade dele, né? Vai fazer 92 anos segunda-feira, então ele acaba que... Ele falou mesmo para mim que a coordenação motora já não é a mesma, a força não é a mesma, então ele não tem o cuidado que ele tinha anos atrás. Então acaba descuidando, daí, poxa, muita placa bacteriana, tártaro, tudo isso leva a dar cárie, né? E é muito comum na idade dos idosos, né? Assim, nessa idade que os idosos têm, de aparecer cárie na raiz dos dentes. Porque é natural, como você já começou falando no começo, né? Faz parte do processo de envelhecimento que a gente perde um pouco de osso, né? Então, o osso que suporta os dentes, ele diminui um pouco, né? Então, tem um pouco de reabsorção óssea com o passar da idade. Meu pai tem um pouco também, e aí começa a aparecer cárie na raiz do dente, que não tem a proteção do esmalte. Então, é uma área muito mais suscetível e fácil de ter cárie. Eu moro com um freio, doutor Roberto. Ele tem 86 anos, né? Sim. E ele sente, porque a todo momento ele está meio que mastigando... Ou seja, é a falta de saliva, tem um nome técnico, mas é a falta de salivação, falta de saliva. É também comum aparecer nesta idade, doutor? Sim, é comum. Chama xerostomia. Xerostomia. Né? Xerostomia. Alguns idosos começam a apresentar isso, inclusive justamente por causa de muitas medicações, né? Pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia também começam a ter essa diminuição no fluxo salivar e às vezes até nada de saliva, boca seca. E a boca fica muito seca, né? Qual é a consequência disso? Então, com a boca seca, o que vai acontecer? O dente vai ficar desidratado, vai ser mais suscetível a ter cárie,
vai ser mais fácil de formar placa bacteriana e tártaro nos Hálito dentes. também? Causa mau hálito também, sim. O mau hálito está relacionado ao quê, né? Ok. Muito tártaro, placa bacteriana, muito foco de infecção, né? Em volta dos dentes, porque a saliva ela tem um papel importante de facilitar a higienização, a remoção da placa bacteriana, né? Acaba que hidratando os dentes, é tudo um conjunto, é muito importante a saliva. Tomar água também é fundamental, né? Sim, tomar bastante água. E existe saliva artificial também, que ele vendo? poderia estar fazendo uso, compra nas farmácias. É um sprayzinho? É um sprayzinho de saliva Como artificial. aquele própolis que a gente coloca lá, mais ou menos? Isso, exatamente, parecido e ajuda bastante, né? Então, a saliva artificial, ela fica um tempo na boca, ela hidrata bem a boca, né? Porque se ficar tomando só água, a água não vai ficar por muito tempo, né? Então, a saliva artificial ajuda bastante, lubrifica bem a boca, ela pode ser digerida e tudo. A gente sabe que eu sei que o Frei lá, que mora comigo, ele tem sempre um pacotinho de bala no bolso, né? Porque a bala, o doce, produz estimula a saliva, salivação, estimula, né? isso. Claro, mas é doce, né? Ou seja, para quem tem diabetes também é complicado. Assim, então, a solução é a saliva artificial. A saliva artificial seria a melhor solução, sim. E compra na farmácia, né? Não precisa nem de receita para comprar. Então, é apenas um lubrificante próprio para poder ingerir e tudo e funciona muito bem. É uma grande solução, sim, para pessoas assim, que tem esse problema de xerostomia. Xerostomia. Porque agora, minha gente, nós vamos continuar também a nossa série sobre autoestima e bem-estar. Nesse terceiro episódio, a fisioterapeuta Maiara Ribeiro vai nos ajudar a entender como a prática de exercícios pode auxiliar na melhora da autoestima e como uma boa postura pode influenciar na nossa autoconfiança. Acompanhe! Olá, meu nome é Maiara Ribeiro, eu sou fisioterapeuta, trabalho com Pilates já tem 9 anos. Hoje eu vim falar para vocês sobre a importância da atividade física diária na nossa vida. Todo dia de manhã o correto seria que a gente conseguisse se alongar pelo menos um pouco, porque o alongamento diário ele traz vários benefícios. Ele faz com que a gente prepare o nosso corpo para tudo que a gente vai passar depois durante o dia, nossas articulações. A atividade física ela traz benefícios não só físicos, mas traz benefícios mentais também. E ajuda na melhora da autoestima, melhora na autoconfiança. É muito importante que a gente consiga manter uma rotina de exercícios para manter o nosso corpo saudável e para a gente se sentir bem também, porque melhora muito a nossa autoestima. Uma coisa que está muito relacionada com atividade física é a nossa postura. A nossa postura, ela mostra pra gente e para as outras pessoas como a gente se comporta. Então, uma postura muito ruim, além de trazer problemas na coluna, pode trazer problemas como uma insegurança, problemas no trabalho. Então, quando a gente consegue trabalhar, quando a gente consegue focar também na postura, a gente tem uma melhora muito grande na nossa autoconfiança, na nossa autoestima. Continue acompanhando o nosso especial sobre a autoestima ao longo desse mês de março. Valeu, nossa fisioterapeuta Maiara Ribeiro, por essas dicas fantásticas. Autoestima, minha gente, é como a imagem que você tem de você mesmo. Então, a gente está ajudando aqui, trazendo dicas para que quando você olha para você, olha no espelho, você goste, né? Goste com amor, com carinho aí daquilo que você está vendo em você mesmo. Isso é autoestima, viu, gente? Mas vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Roberto Nicodemo, o nosso super ortodontista, né? Ortodontista, né? isso. E sobre saúde bucal. Doutor, o senhor falou assim no primeiro bloco, eu lembro assim, do tártaro. Sim. É verdade, eu gostaria até que o doutor explicasse, é verdade que se você não cuida bem, não remove o tártaro, isso pode cair na corrente sanguínea e parar lá no coração? Explica essa relação entre o tártaro e o problema do coração, doutor. Sim, isso, você disse tudo, né? E as pessoas não costumam levar muito a sério, né? A importância de fazer a profilaxia, remoção do tártaro no dentista, né? Que o tártaro só o dentista consegue remover. Não adianta na escovação a gente tentar remover o tártaro, porque o tártaro é uma placa bacteriana que se calcificou, né, na superfície do dente. Porque a nossa saliva tem íons de cálcio e esse cálcio da saliva nossa, ele calcifica a placa bacteriana na superfície do dente e aí depois que ela está ali mineralizada, né, tá
rígida, a gente não consegue remover com a escovação. Então, a gente precisa ir no As dentista. cerdas são macias e vocês Isso. orientam que a gente compre cerdas macias, né? Então Isso. não remove mesmo. Não Limpa, remove. mas não remove o tártaro. E então, esse tártaro ele pode causar uma inflamação na gengiva, né? Que pode iniciar numa gengivite simples, mas pode virar até uma periodontite avançada, que causa destruição óssea, né? E o tártaro libera muitas toxinas, e essas toxinas causam destruição do osso e inflamam todo o tecido ao redor. Ok. E pode cair sim na corrente sanguínea e ir para lá no coração, causando uma endocardite bacteriana. Endocardite. Endocardite bacteriana. Então a bactéria vai e se aloja lá no coração. E fica lá. E fica lá. E se multiplica lá. Sim, e aí ficando lá, a pessoa pode ir a óbito, Entendi. entendeu? Tem muitas pessoas que vão a óbito por conta que tinha Uau. tártaro, né? Teve até algumas notícias que a gente viu repercutindo ultimamente na TV, né, no noticiário, de pessoas que fizeram tratamento e só que não foi removido o tártaro, a placa bacteriana, antes de fazer os tratamentos estéticos de resinas e tudo. E a pessoa foi a óbito depois por endocardite bacteriana, que a bactéria foi para lá no coração. Tá vendo, gente? Por isso a importância, a gente tá falando isso com amor, viu? Com amor. A importância de visitar um dentista, remover o tártaro, porque vai comendo o osso e aí vai sangrando e ele vai entrando, né, essas bactérias na corrente sanguínea, vai se alojar no coração e às vezes assim a pessoa, poxa, mas assim a pessoa estava fazendo um tratamento dentário e morreu, né, do coração, e é justamente esse perigo. Então a gente não quer assustar, mas é um sinal de alerta, ou seja, procure visitar o seu dentista para que ele remova o tártaro. Outro problema também é a gengivite, doutor. O que? Sim, então, a gengivite é exatamente o início, né, dessa inflamação por conta do acúmulo de tártaro que acabou se aglomerando e não foi removido, né, por conta que o paciente não foi no dentista, porque só o dentista vai conseguir remover. Então, a gengivite é o início. Esse tártaro, geralmente, eles ficam subgengivais, né, então eles ficam lá na raiz, uma parte que a gente não consegue... Fica escondidinho ali. Fica escondido, a gente não consegue acessar. Muitas pessoas não sabem que tem, só vê a gengiva inflamada, inchada, qualquer coisa, a gengiva já sangra, né? No caso, vai escovar, tem um sangramento. Passa o fio dental, tem um sangramento. Isso é uma gengivite, né? Tem um estudo que saiu no ano passado, que é um estudo americano, né, dos Estados Unidos, que publicaram, que foi confirmado que esse tártaro, né, as bactérias, né, que estão presentes aqui no tártaro, tudo que ficam na boca, elas também podem ir parar no cérebro e causar Alzheimer. Uau, Então, além da endocardite no coração, pode ir para o cérebro também. Pode ir para o cérebro e, pela corrente sanguínea, e se alojar lá e causar Alzheimer. Estudo científico que confirmou isso ano passado. Tá vendo Estados como Unidos. tudo está interligado, a necessidade de você fazer esse controle. Doutor, parece que tem uma pergunta relacionada à gengivite aqui. É a Fátima de Mauá, São Paulo. Oi, Fátima, bem-vinda ao Saúde e Fé, Fátima. Boa noite, doutor Roberto, Frei Rinaldo. Tive gengivite no ano passado, mas fiz o tratamento e estou melhor. Quero saber se os cuidados com a minha higiene bucal devem continuar os mesmos de antes ou se devo redobrar a atenção, já que agora ela teve gengivite, doutor? Sim. É a Fátima. Fátima, olha, com certeza você precisa redobrar, né, a sua higienização, porque se antes você estava fazendo uma higienização, provavelmente não estava satisfatória, né, e provavelmente você não estava indo com frequência, né, fazer uma profilaxia adequada no dentista, né, regularmente, de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, vai depender, o seu dentista vai avaliar e vai falar a sua frequência. Mas agora que você teve esse problema, né, e já resolveu, porém, pode voltar. Então, você tem que caprichar muito mais agora, atenção redobrada e com mais frequência no dentista, né? O seu dentista vai falar para você a frequência que você deve ir, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses ou uma vez por ano, mas atenção redobrada agora, higiene muito melhor agora. Doutor Roberto, a gente sabe que dente é osso, certo? Sim. Dente é osso. osso, Prioritariamente, a matéria-prima é osso. Isso. E a gente sabe que também nessa fase, né, os idosos, eles, assim, às vezes têm que fazer algum tratamento de osteoporose, ou seja, aquele exame de densitometria óssea, a perda do osso, etc., né, o osso mais fragilizado. Isso incide também na perda dentária, doutor? Sim,
Também, mas o maior motivo da perda dentária, o maior de todos, né? Que é o que a gente está conversando aqui agora, é o tártaro, né? Uau. Então o tártaro, a placa bacteriana que fica lá e não é removida, vai liberar toxinas e isso vai causar uma destruição nos tecidos, tanto nos tecidos ósseos e quanto nos tecidos também moles, né? Então na gengiva, a gengiva vai ficar toda flácida, né? Vai criar-se uma bolsa, vai acumular mais placa bacteriana lá. Então assim, o estrago, só dali vai para pior. Então o ideal é que não deixar chegar nesse estado, não chegar nessa doença periodontal que se chama, né? Que isso que é o que maior causa de perda dentária, maior causa de perda óssea. E aí você já tem osteoporose junto com isso. Então a perda óssea vai ser muito maior, né? Muita gente, doutor, assim, usa próteses. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre o cuidado, a higienização da prótese, assim, porque isso também, não fazer uma limpeza correta. Os idosos usam muita prótese, né? Próteses removíveis, tem próteses fixas também, né? Que são sobre implantes, que também precisam de um cuidado, né, importantíssimo. Mas as próteses removíveis, que a grande maioria usa, alguns pacientes acham que não precisa ter aquela higienização, né? Tudo é um acrílico, mas junta a placa bacteriana nela também, junta tártaro, causa mau hálito e ela fica áspera. Então, assim, tem que higienizar, né? 2, 3 vezes por dia. Com o creme dental seria melhor, porque o creme dental ele tem propriedades que criam uma película protetora em volta dos dentes, em volta das próteses também, e evitam que adere a placa bacteriana lá, o tártaro. Então, creme dental seria a melhor opção, porque também alguns profissionais falam de remover e limpar. Isso, então remover, limpar na mão, né? Escovar muito bem com água corrente. Com creme dental seria melhor, porque o creme dental tem um pouco de abrasivo para fazer uma limpeza melhor dessa placa bacteriana, que junta na prótese também. Desculpa a pergunta, dormir com ou sem? Na hora de dormir, de preferência colocar num copo com água para deixar a mucosa respirar, porque né, a prótese ela fica sobre a mucosa, né, sobre o tecido mole, e esse tecido mole precisa respirar alguma hora. Então dormir com a prótese não é bom, né? Pode causar lesões, né? O tecido ele fica irritado, entendeu? Então não é bom, tem que sempre tirar e colocar no copo, igual a gente vê nos filmes, algumas coisas mas assim. Mas assim, colocar no copo é água ou pode ser enxaguante bucal, doutor, em lugar da água? Sim, não precisa ser enxaguante bucal. Enxaguante bucal, o ideal é realmente a gente usar na boca, fazer o bochecho, né, por 30 minutos, né, 30 minutos não, 30 segundos. 30 minutos a boca vai queimar, né? 30 segundos a 1 minuto, né? Cuspir toda a solução do enxaguante bucal e lavar a boca só por fora, né? Para tirar o excesso do enxaguante bucal e não fazer bochecho com água depois que fez o bochecho com o enxaguante bucal, porque se você colocar água na boca depois do enxaguante, você vai tirar todo o produto. Agora, na água, o paciente pode estar fazendo o seguinte, né? Pode colocar... Ao colocar a prótese? Na água, ao colocar a prótese, uma vez por semana, ele pode colocar no copo com água uma colher de água sanitária diluída nesse copo com água. Água sanitária? Água sanitária, isso. E seria uma forma, assim, mais, assim, prática. Caseira, barata. Caseira e barata, sim. Né? E uma vez por semana, uma colher de água de cloro, né? De água sanitária, diluída no copo com água. E deixa a prótese lá. Né? Acordou de manhã cedo, higieniza muito bem com creme dental, tudo. E existem também pastilhas efervescentes também para se colocar junto com a prótese para ajudar na higienização da prótese também. Né? Não precisa ser toda noite, né? Até porque ficaria caro, né? E também da água sanitária também, o ideal uma vez por semana já seria o suficiente. O importante é a higienização diária, caprichar 2, 3 vezes por dia, como se fosse os dentes, né? Então, 2, 3 vezes por dia, sempre higienizar a prótese, né? Tirar os restos de alimentos que ficam entre a prótese e a mucosa, né? Tem que higienizar sempre, muito importante. Ele entende, vamos tirar toda a sabedoria que ele tem, assim, para o nosso proveito, né? Para o nosso cuidado. Opa! Que maravilha! O senhor está escutando, doutor? Estou vendo. É uma ligação fantástica. Alô, boa noite, dona Antônia! Boa noite. Deus abençoe, um beijo para a senhora e uma bênção para a senhora também. Fala da onde, dona Antônia? Eu estou falando de Recife, Pernambuco. De Recife, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho
desse povo lindo que sempre está com a TV Aparecida. Me diz uma coisa, dona Antônia, qual é a sua dúvida? Aproveitar que o médico está aqui entrando na sua casa, qual é a sua pergunta para o doutor Roberto? Olha, a minha não é uma dúvida. Eu tô me tratando com um estomatologista. Com um estomatologista. O meu problema é a ponta da língua arde, tem um ardor na ponta da língua que eu não aguento nada. Não aguento coisa quente, não aguento coisa que tem pimenta. E o médico, o estomatologista que está me acompanhando, ele disse que é, sim, e falta de saliva. Aí ele disse que é por causa da idade, que eu já tenho 72 anos, tenho depressão e muito remédio que eu tomo. E a senhora queria... Aí eu tô assim, eu quero só passar isso para esse médico aí para ver se ele tem mais outra ideia, né? Ele passou para mim um remédio para saliva, um comprimido para saliva e somente. E Certo. eu tô me virando, agora me incomoda muito, incomoda demais. Então tá bom, A dona. ponta da língua dói e saliva não tem. Poxa vida, dona Antônia. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação e o doutor Roberto certamente entendeu a problemática e vai dar uma orientação assim para que a senhora possa ter esse alívio nessa dor na ponta da língua aí. Um beijo para a senhora e que Deus abençoe, viu? Doutor Roberto, a dona Antônia, né? Interessante, eu me trato com um estomatologista. É muito interessante isso, gente, porque eu sempre faço essa perguntinha. Eu gosto de fazer essa pergunta. Ou seja, um estomatologista é o médico responsável pelo... E todo mundo, estômago. Não, é o gastro do estômago. Estomatologista é um médico da boca. Estômatos, em grego, é boca, né? Então, é um médico responsável pela boca. Aprendi a lição, né, doutor? Né? Sim, sim. Estudei, né? É isso. Mas vamos ajudar a dona Antônia. Sim, dona Antônia. Olha, a gente estava até falando agora há pouco aqui que o que vai ajudar bastante a senhora seria comprar uma saliva artificial. Você pode comprar nas farmácias, vai ajudar bastante para poder lubrificar a boca. A higienização da língua é uma coisa muito importante. Muitas pessoas acabam esquecendo que tem que higienizar a língua, né? E, inclusive, existem raspadores linguais que você pode adquirir também nas farmácias, que é mais eficaz do que escovar a língua, né? Porque escovar a língua acaba que não limpa 100% quanto comparado ao raspador de língua, que ele tem de plástico, tem de metal, mas o raspador de língua tem muita eficiência. E se ficar com presença de placa bacteriana na sua língua, tudo isso vai também ajudar a piorar o caso da senhora. Então, muito importante, Antônia, que você faça uma higienização muito boa da língua. Você pode também estar experimentando usar um enxaguante bucal que não seja com álcool, tá? E começar a fazer o uso de saliva artificial, tá? Vai ajudar a lubrificar bem a boca e provavelmente vai melhorar, sim, tá? Doutor, muita gente assim, nessa idade, faz uso de muitos medicamentos. Muitos medicamentos. Inclusive para diabetes, etc. Assim, ó. O uso dos medicamentos também tem alguma relação com a saúde bucal, doutor? Sim, tem. Existem alguns medicamentos que eles, né, causam até perda óssea, que a gente comentou. Existem outros medicamentos também que eles acabam que deixando alteram todo o pH da boca, né? E alterando todo o pH da boca, deixando o pH da boca mais ácido. Mas a pessoa tem que usar, doutor, e aí como é que... Sim, então daí ela tem que ter um cuidado dobrado, né? Então, Entendi. por exemplo, o enxaguante bucal com flúor, né? Ele tem um papel muito importante que ele ajuda a neutralizar a acidez na boca. Então, que eu estava falando para ela usar um enxaguante bucal, porque às vezes o problema dela pode ser alguma acidez, de algum refluxo, alguma coisa, e isso está acabando que está agredindo a língua dela, agride os dentes, o esmalte do dente. Então, o enxaguante bucal, ele contém flúor, assim como o creme dental também, e isso ajuda a neutralizar a acidez na boca, que é muito importante, que a acidez, né, dos alimentos, de medicamentos, essa alteração toda agride o esmalte do dente, agride o tecido, né, mole, toda da parte intraoral. Então, o enxaguante bucal, uma boa higienização, muito importante, né?
tudo isso vai ajudar bastante, porque realmente não pode ficar sem o medicamento, né? Exatamente. Doutor, outra pergunta, quero aproveitar que o doutor está aqui. Por exemplo, a gente tem um grande músculo, né, um grande músculo na boca, que é a língua, e quando a gente dorme, a tendência é ela relaxa, enfim. E muitas pessoas estão reclamando, doutor, assim, apneia, ronco. Sim. Tem a ver isso também? Como é que é? Tem tratamento para isso, doutor? Eu Sim, sei, o então. assunto é saúde bucal, mas a língua está ali, está na boca. Sim, e a saúde começa pela boca, né? E assim, esse problema que é a apneia obstrutiva do sono, ronco, o dentista pode ajudar os pacientes a melhorarem, né, com um dispositivo intraoral, que é um aparelho intraoral que pode ser confeccionado, só o dentista que consegue confeccionar esse aparelho, porque tem que ser feito por um dentista, né? E o médico... A pessoa não vai engolir. Não vai engolir, porque ele encaixa muito bem nos dentes, né? Então, encaixa nos dentes superiores, tem um encaixe para os dentes inferiores e vai avançar a mandíbula para liberar... Não vai doer? Não vai doer, mas vai um leve avanço, né? Por isso que precisa do dentista para acompanhar, é um acompanhamento de 6 meses em média, para a gente fazer o ajuste desse dispositivo intraoral, um aparelhinho removível, põe só na hora de dormir, e a gente vai fazendo o ajustezinho para poder avançar levemente a mandíbula, para poder ter a melhor passagem do ar, para não ficar obstruído. Então, diminui o ronco, né? Vai problemas de apneia, né? De obstrução total da passagem do ar. Vai ajudar muito, em 70% dos casos resolve com esse dispositivo intraoral. E muitos pacientes não sabem, né? Eles procuram, né, o oftalmo, né, o médico especialista dessa área, né, para poder ver toda essa parte, mas e eles muitas vezes indicam para ir no dentista para poder fazer esse dispositivo intraoral, ou né? seja, para quem tem problema muitas vezes de ronco, de apneia, etc., uma visita num dentista seria importante, né? Porque ali pode estar a solução que de repente você está buscando em outras fontes. Olha que interessante. Isso, são todos os dentistas que trabalham, né, que sabem tratar da apneia obstrutiva do sono com esse dispositivo, né? Alguns especializados, né, geralmente bucomaxilo, eles têm um dentista conhecido como tipo assim, Roberto Nicodemo, ele sabe trabalhar com isso? Sim, a gente trata lá na clínica. Inclusive, estou tratando a mãe da minha esposa, né, que a qualidade de vida dela estava assim, ela estava dormindo muito mal, super cansada. Foi no cardiologista e ela estava com cardiopatia, né? Então, o que acontece? Por conta da apneia, do ronco e tudo, da respiração dela que não estava legal, ela estava tendo falta de oxigenação, né, sanguínea em todo o corpo. Então, isso, né, acaba afetando também na memória, então a pessoa fica realmente assim, diminui muito a qualidade de vida das pessoas, né? E eu fiz o dispositivo intraoral para ela, né, esse aparelhinho, ela já começou a usar, e inclusive ela gravou o sono dela, né, o microfone, antes de usar o aparelhinho, e aí depois ela falou, resolveu o problema, parei de roncar e dormi super bem, sinto passar melhor o ar. Conclusão disso, não trata bem a sogra para ver. Como é que é o nome dela? Ela se chama Suzana. Dona Suzana, um beijo para a senhora. Deus abençoe, viu? Doutor, mais uma pergunta, o Antônio Fuentes. Antônio Fuentes, boa noite, bem-vindo ao Saúde e Fé, Antônio. Tenho diabetes, posso fazer implante? Pergunta aí o Antônio. Sim. Uma orientação, doutor. Vamos lá, Antônio. Olha, você pode fazer, só que você tem que estar com a diabetes controlada, né? Então tem que estar tudo certinho com o seu médico, porque assim, a sua cicatrização ela é diferente, né? Então você tem dificuldade para cicatrização. Seria indicado fazer uma cirurgia minimamente invasiva com guia cirúrgico, que é uma cirurgia que não vai precisar abrir, né, o tecido, dar ponto. Então é uma cirurgia minimamente invasiva, feita com guia cirúrgico, que ajuda muito para o seu caso, por conta que a cicatrização é muito melhor. Então assim, você pode fazer, mas tem que estar tudo certinho, né, em dia, nas suas medicações e tudo mais, para você poder ter uma boa recuperação, tá? Eu queria fazer agora a pergunta, doutor, assim, muita gente, a gente já falou sobre tártaro, gengivite, etc., situação, mas quando é uma doença um pouco mais delicada, quando de repente, como a pessoa pode dizer, poxa, aquela feridinha não cicatriza, pode ser algo mais grave,
Como ajudar quem está em casa até mesmo essa percepção, doutor? Sim, sim, Você falou um detalhe muito importante, porque assim, há alguns tipos de lesões que causam na boca por conta de uso de prótese, né, que acabam machucando. Também algumas manchas, né, principalmente manchas brancas, né, na língua, na mucosa. Se esse tipo de lesão, né, esse tipo de problema passou-se de 3 semanas, não melhorou, é muito importante que o paciente procure o dentista, porque muitos problemas desse podem, né, acabar se tornando um câncer, né? Então existem lesões na boca, né, que com sangramento ou manchas brancas, que ao limpar não são removidas, estão assim realmente aderidas no tecido, né? Não, é uma coisa só, não sai, não é destacável. Aí que tem que tomar muito cuidado, se não passou com 3 semanas, continua lá, é importante ir no dentista para poder ver, né? Porque pode ser, principalmente pacientes que fumam, que ingerem álcool. Pacientes que fumam e ingerem álcool são os pacientes que estão mais propícios a desenvolver câncer bucal, né? Então é muito importante, principalmente pacientes que fumam e ingerem álcool, que vá regularmente no dentista, porque se tiver algum problema, algum início de câncer, que seja resolvido antes, né? Antes que fique pior e possa dar metástase, né? Entendi. Doutor, o senhor falou assim que quando eu falei do ronco da apneia, que ali geralmente que é o otorrino que aborda essa situação, Isso. geralmente ele manda para vocês também, Isso, né? o otorrino ele envia, muitas vezes ele acaba orientando o paciente a usar um aparelho de oxigenação, né, que é o CPAP, né? E alguns casos que ele indica também para procurar um dentista para poder fazer esse dispositivo, né? Existem também alguns pacientes que podem fazer uma cirurgia bucomaxilo também, que é uma cirurgia quando o paciente tem o queixo muito para trás, uma cirurgia de avanço da mandíbula também vai ajudar melhor na passagem de ar e aí melhora muito a qualidade de vida. Mas o aparelho intraoral também, o dispositivo intraoral, 70% dos casos ajuda e resolve muito. Doutor, quando o dente assim amolece, muitos idosos também assim tendem a não falar, porque talvez tenha vergonha de ir no dentista, de mostrar a boca, etc. E vão aguentando a dor e quando o dente está molinho, eles mesmos completam o trabalho de remoção. Isso é comum, né? Já vi muito isso. E qual é a orientação? Sim, o dente começou a amolecer, né? Começou doente, né? Então teve muita perda óssea por conta do tártaro, na maioria das vezes. Às vezes o dente não teve nem cárie, mas ele já está lá abalado, né? Então pode ser a oclusão que está totalmente errada, a mordida, o encaixe dos dentes aí ficou lá impactando a mordida errada naquele dente, abalou o dente, deu reabsorção óssea. Se começou a ficar doente, a melhor coisa seria extrair logo quando começou a ficar já doente mesmo, porque não vai. Sim, profissional, porque a grande maioria dos casos é irreversível, vai piorar. E aí, se piorar, vai dar mais perda óssea e às vezes não dá nem para fazer um implante depois, porque o ideal é que a gente não perca o dente e deixe para lá, né? A grande maioria das pessoas perde um dente, daí pede para extrair e deixa lá a ausência daquele dente. E um dente faz muita falta, atrapalha todo o equilíbrio bucal, todo o equilíbrio dos dentes. O ideal é colocar um implante. Então, se o dente começou a ficar doente, ficou algum problema, não fique esperando, né, o dente ficar mole para arrancar sozinho em casa. Procure o dentista, vá fazer o tratamento ideal, correto. Se ele sugerir que tem que colocar um implante, coloque o implante. Não fique sem o dente, principalmente na região posterior, né, onde a gente usa mais para mastigar. Doutor, olhe para sua câmera, aquele recado, o profissional agora que vai falar para quem está em casa, para o Brasil inteiro ouvir, para a saúde bucal dos idosos. Vocês idosos, é muito importante cuidar, uma atenção redobrada da saúde bucal, porque aí que nessa idade eu sei que é realmente mais difícil de cuidar, né? Existem formas que o seu dentista pode te orientar para você fazer uma higienização muito melhor em casa, né? Existe um irrigador oral que é excelente, ajuda muito para todas as idades, principalmente para os idosos, porque é muito prático, né? Substitui o fio dental e isso é muito interessante os idosos usarem. Meu pai usa e ele gosta muito, eu uso também, mas meu pai adora porque substitui o fio dental. A higienização tem que ser assim, com uma frequência muito boa, né? 3 vezes por dia seria o ideal, tá?
usar enxaguante bucal também, higienizar a prótese, escovar a língua. Tudo isso é muito importante e não deixe de frequentar o dentista, né? Pelo menos de 6 em 6 meses, para os idosos seria o ideal. Não deixe o problema aparecer, a dor, para poder procurar o profissional. Vá com frequência, porque o segredo é remediar e com certeza a saúde começa pela boca. Então, cuide da saúde bucal. Tá vendo? Esse foi a nossa dica, esse foi o objetivo, a finalidade do programa de hoje, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Roberto Nicodemo Filho, ortodontista. Quem quiser entrar em contato, o telefone está na tela aparecendo para você, que é o 12 981 36 2607, e tem o site também, nicodemoestetica.com.br, e o Instagram é? O Instagram é arroba, né? Arroba. DR de Dr. Nicodemo. DR Nicodemo. Nicodemo, né? Dr. Nicodemo. Né? Isso. Doutor, sempre é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. O doutor já faz parte do time do Saúde e Fé aqui, viu? Muito né? obrigado. Muito prazer obrigado, imenso. Viu? Que Deus abençoe. Oxalá, Amém. assim, o telefone, o consultório toque bastante, principalmente para ajudar, né? Ajudar os idosos assim a cuidarem Sim. mais da sua saúde, viu? Com certeza. Espero que essa orientação chegue para Manda um muitos beijo para idosos. Karen e para Isabela, né? Isabela Isabela. deve estar com uns 10 aninhos já, 10 né? anos já, né? Maravilha. E claro, para o doutor Nicodemo, seu pai, meu que é pai. uma simpatia, viu? Oh, gente, excelente. depois dessa fantástica aula de orientações, dicas, é claro, saúde e fé. Portanto, a gente vai agora preparar o nosso coração para recebermos uma bênção especial agora com o nosso momento de oração. Que bonito, gente. Como é bom a gente receber esses profissionais, né? Eu louvo e agradeço a Deus porque Ele se dispõe a vir aqui compartilhar seus conhecimentos para a gente cuidar do corpo. E cuidar do corpo, gente, é um ato de respeito para com Deus, né? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Então é isso que a gente quer, cuidar do nosso corpo para que a presença de Deus, o toque da graça de Deus possa cada vez mais agir em nosso coração. E como nós estamos num tempo privilegiado, que é o tempo de Quaresma, tudo nos motiva a gente também fazer uma caminhada de fé, de cuidado, de prevenção. A gente recebe um médico e ele fala assim, ó, cuidado com isso, não evita isso, né? Evite aquilo lá. A gente também tem que evitar, né? Evitar outras formas de nos contaminarmos, que é justamente o mau humor, a falta de perdão, a falta de fé, a falta de caridade, a falta de amor. Então a gente tem que tomar conta e o cuidado com essas situações, viu? Eu queria convidar você para uma reflexão muito bonita de um salmo, o Salmo 1. Olha só o Salmo 1, o versículo 1 e 2. Olha assim, é feliz quem não segue, olha só, é feliz quem não segue o conselho dos maus, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores, mas na lei do Senhor encontra sua alegria e nela medita dia e noite. Palavra do Senhor. Então, é feliz quem não segue o conselho dos maus. Olha que boa dica, Quaresma, não seguir o conselho. Se alguém está levando você para o mau caminho, não é uma orientação que vem de Deus, que não é uma orientação que vai ajudar você no seu crescimento, no seu processo, então evita. Também não se detém no caminho dos pecadores, né? Porque todo mundo faz, eu vou fazer também, né, gente? E nem toma parte nas reuniões dos zombadores, ou seja, aquelas pessoas assim que, em lugar de frequentar os lugares santos, procuram frequentar situações assim pecaminosas. Assim. Mas na lei do Senhor Deus vai progredindo. A palavra, alimentar-se da palavra, das coisas boas, assim. Por isso que a TV Aparecida tem toda uma programação especial para a gente ajudar você a crescer na fé. Então, vale a dica, Salmo 1, viu? Vamos devolver a nossa Bíblia aqui, a palavra de Deus. Quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu vamos invocar uma bênção especial. Então, junto com essa água, a gente reza assim, Senhor Jesus, durante a Quaresma, me ajude, peça isso, me ajude a equilibrar meu tempo e minhas responsabilidades, para que eu esteja pronto para responder ao seu chamado e sua vontade. Senhor Deus de infinita bondade, aqui te apresentamos essa água tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai-vos, Senhor, a abençoá-la, santificá-la, purificá-la, e que ao tomar dessa água desça do céu, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde, tanto física como espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
pode tomar sua aguinha, guardar, tomar o seu remedinho. Essa que eu vou dar de presente para o Dr. Roberto, viu? Que esteve aqui hoje no nosso programa com muito carinho, viu? Gente, eu quero imensamente agradecer o seu carinho, a sua simpatia, né? A sua audiência, né? Você é muito especial em nossa programação. A gente faz tudo isso pensando em você, ajudar você a ter essa qualidade de vida. Então, continue se cuidando muito, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora de Aparecida, do glorioso São José, que vamos celebrar nesses dias, e também São Peregrino Protetor contra o mal do câncer, desça sobre você, sobre toda a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado e lembre-se, cuide desse corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser. E Ele quer. Deus abençoe.